és meu refúgio, minha fortaleza, em ti descanso, meu Salvador. Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Léo Oliveira e eu estou pastor da Igreja Cristã Encontro Gênesis. Nós estamos no mês de outubro realizando uma exposição com o tema Os Solas da Reforma Protestante. E hoje, no encerramento dessa série expositiva, vamos estar fazendo a exposição de Somente a Deus a Glória, Soli Deo Gloria, em homenagem aos 505 anos da Reforma Protestante, a ser comemorado no dia 31 de outubro, ou seja, na próxima segunda-feira. Então, eu te convido a você estar participando conosco dessa exposição. Mas antes, vamos orar agradecendo ao Senhor? Deus, nós louvamos e agradecemos o privilégio de termos sido alcançados pela Tua graça, Deus. Obrigado porque a Tua graça nos resgatou, Pai, nos atraiu, e isso é fabuloso. Te pedimos perdão pelas nossas faltas, transgressões, pelos nossos pecados, Pai. Nós te rogamos e te suplicamos para que essa palavra possa nos edificar, confrontar e lançar luz, Deus, a tudo aquilo que devemos saber, porque toda honra e toda glória pertencem somente a Ti, Deus. Muito obrigado. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Os solas da Reforma Protestante, somente a Deus a glória. Eu quero te convidar nesse momento a você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler dos versos 14 a 15. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso de número 14 ao verso de número 15. E diz assim a palavra do Senhor: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Somente a fé. Eu tenho muita vontade de conhecer o Parque Nacional do Iguaçu, que fica no Paraná. Eu fico imaginando eu chegando ali e contemplando as cataratas do Iguaçu, né? Aquelas 275 cachoeiras na Foz do Iguaçu. Isso é um sonho que eu tenho. Agora, imagine se ao invés disso, eu simplesmente chegasse ali e ficasse contemplando a minha imagem no espelho d'água. Ficasse ali admirando a minha expressão facial. Seria simplesmente patético, não é verdade? Mas foi exatamente isso que o homem fez com a glória de Deus, trocando a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, conforme Romanos 1:23. O modo como Deus nos criou fez de nós seres humanos que são atraídos e movidos pela beleza que nos dá prazer ou regozijo. E não é de espantar que vivamos em uma geração tão seduzida pela imagem, por belas imagens. Visitamos lugares paradisíacos, tiramos selfies com paisagens deslumbrantes ao fundo, ou mesmo com pessoas bonitas do nosso lado, e somos hipnotizados pelas belezas que nos cercam por todos os cantos. Deus nos criou para a glória. Eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Isaías 43:7. Temos fome e sede de glória, da glória exuberante e irradiante de Deus. Isaías 55 diz: alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Jonathan Edwards, com apenas 20 anos de idade, ele já compreendia isso muito bem e escreveu as Miscelâneas, e ele disse: o fim da criação é que essa possa glorificar,
Mas o que é a glorificação de Deus, senão um regozijo com a glória que ele tem demonstrado? O pecado, porém, irmãos, confundiu e obscureceu o entendimento das pessoas. Achando-se sábias, tornaram-se tolas e agora cegas e impedidas de enxergarem a glória do soberano Criador. Elas sofrem com todo tipo de desordem e de depravação. Quando finalmente decidem que buscarão a Deus, em vez de recorrerem à glória de Deus na face de Cristo, que é a vontade, que é a fonte de todo o prazer e felicidade para os quais nós fomos criados, as pessoas elas procuram aqueles que falam de si mesmos, pois não querem a glória de Deus. Elas querem aqueles que refletem um estado tão egocentrado em que a alma delas se encontra. Aqueles que falam o que elas simplesmente querem e desejam ouvir. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4, diz assim: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O problema fundamental da raça humana, irmãos, é que todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, conforme Romanos 3:23. Ou seja, estamos aquém de refleti-la, pois dela nós fomos destituídos. Então, privados dessa glória, os seres humanos amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vivem mais para buscar a aprovação dos homens do que a de Deus. Satisfazem-se mais nos homens do que em Deus. E doente, a humanidade está em busca de cura, mas ela não entendeu que a cura da alma começa quando a glória de Deus volta a ocupar o seu lugar no centro. Explicando que o mais profundo anseio do coração humano e o mais profundo significado do céu e da terra estão resumidos nessa expressão, a glória de Deus, John Piper fez uma constatação, como sempre, cirúrgica e esclarecedora. Eis o que ele disse: todos nós necessitamos da glória de Deus, não da nossa própria glória. Ninguém vai ao Grand Canyon para aumentar a autoestima. Por que vamos então? Porque quando contemplamos algo maravilhoso, existe uma cura maior para a alma do que quando contemplamos a nós mesmos. Na verdade, o que poderia ser mais ridículo nesse imenso e glorioso universo do que um ser humano vivendo numa partícula chamada Terra e em pé diante de um espelho, tentando encontrar significado em sua imagem ali refletida, ou dentro de si mesmo. Que lástima saber que esse é o evangelho do mundo moderno. E isso, de fato, é lastimável, não é mesmo? E com prejuízos eternos. Assim é que hoje, 505 anos após a reforma iniciada por Martim Lutero, estamos nós aqui de novo necessitando de reforma. Sim, irmãos, carecemos desesperadamente de um retorno ao princípio central fundante, não apenas da teologia dos reformadores, mas do ensino de toda a Bíblia, qual seja a glória de Deus. Timothy George, ele esclareceu que a motivação de Martim Lutero no debate que ele iniciou era única e exclusivamente a manutenção da glória de Deus. George, ele é jornalista e teólogo batista reformado, muito respeitado nos Estados Unidos. E ele escreveu sobre a doutrina da salvação conforme Lutero a compreendia. Ele disse: Lutero recusou-se a submeter Deus ao tribunal da justiça humana, como se a majestade, que é o Criador de todas as coisas, tivesse de se curvar a uma das escórias de sua criação. Deixem Deus ser bom, clamava Erasmo.
o moralista. Deixem Deus ser Deus, replicava Lutero, o teólogo. David Wells foi profético quando declarou: o que a igreja agora precisa não é renovação ou atualização, upgrade, conforme creem e buscam alguns, mas de reforma. A falta de entusiasmo na vida dos cristãos e a falência dos valores na sociedade apenas revelam um problema bem profundo. Um problema que não será resolvido com esforços humanos na busca por uma renovação espiritual. Afinal, renovar o quê? A partir de que conteúdo? De qual fundamento teológico? A igreja, gente bonita e fofa de Deus, ela não precisa de renovação, ou seja, um reavivamento produzido por esforços humanos mediante a aplicação de novas metodologias ou reproduções de modelos de sucesso. Não é disso que a igreja carece, não é disso que a igreja precisa. A igreja, ela precisa de reforma, de recuperação da visão da glória de Deus em Cristo Jesus. Quando a igreja perde o sabor pelo Deus glorioso e não serve mais aos outros no esplendor de sua majestade, ou não o prega, ou não o apresenta aos outros de forma toda gloriosa, totalmente saciadora e plenamente regozijante, é natural que todos os encantos dos prazeres passageiros pecaminosos desse mundo ofusquem o que a igreja tem para oferecer: o Deus todo-glorioso, o Deus todo-poderoso. Pedro, o apóstolo, revela que o Evangelho é o meio de Deus ofertar a si mesmo aos pecadores, pois Cristo também sofreu, morreu por nossos pecados, de uma vez por todas, a fim de conduzi-los, os pecadores, a Deus. Irmãos, nenhuma das realizações de Cristo narradas no Evangelho e nenhuma das bênçãos do Evangelho em si mesmas, expiação, perdão, justificação, santificação, vida eterna, nenhuma dessas bênçãos são boas novas se não forem meios pelos quais podemos ver e experimentar a glória de Deus. Essa doce verdade está muito bem expressada no livro de John Piper, Deus é o Evangelho. Preste atenção, irmãos, ao subtítulo desse livro: um tratado sobre o amor de Deus como oferta de si mesmo. Portanto, quando a igreja, a agência do Evangelho que nos leva a Deus, perde a glória de Deus, ela perde a razão de existir. Por isso que precisamos de uma reforma, de um retorno à glória de Deus. David Wells, ele afirmou: este é Deus, majestoso e santo no seu ser. Esse Deus cujo amor não conhece limites, porque sua santidade não conhece limites, que tem desaparecido do mundo evangélico moderno. Ele foi substituído em muitos lugares por um Deus que é fofinho, é frouxo, cujos propósitos morais tornaram-se meros conselhos de um tiozão que nós podemos desconsiderar ou negociar como acharmos conveniente, cuja palavra é um brinquedo para aqueles que desejam apenas escutar a si mesmo, cuja igreja é um shopping center em que religiosos com seus bolsos cheios de moedas de necessidades fazem seus negócios. Buscamos felicidade, não justiça. Queremos ficar contentes, não completos. Estamos interessados em satisfação, não em santa insatisfação com tudo o que está errado. Cirúrgico, não é? É por isso que nós precisamos de reforma, em vez de reavivamento, ou atualização, ou upgrade. Os hábitos do mundo moderno, agora onipresentes no mundo evangélico, precisam ser mortificados, não revividos. Eles precisam ser erradicados, não simplesmente embrulhados com um novo entusiasmo religioso. E eles estão nesse ponto
tão invencíveis que nada menos do que a intrusão de Deus, da glória de Deus, será suficiente. Achando-se sábios, mas na verdade agindo como loucos, evangélicos modernos rejeitaram a glória de Deus e recorrem à glória do eu. Hoje, vemos que pessoas utilizam uma linguagem costumeira da cristandade evangélica e ainda assim no centro de tudo ser o eu, a minha necessidade de salvação. E Deus ser simplesmente o auxílio para tal. Também vemos que grande parte da cristandade evangélica pode facilmente errar, que pode tornar-se centralizada no eu e na sua necessidade de salvação e não da glória de Deus. Como nós temos errado, irmãos. Meu Deus, como nós temos errado. Onde estão as igrejas hoje nas quais a experiência predominante é o peso da glória de Deus? Elas estão em extinção. Não confunda meninices, não confunda arrepios, não confunda vozes suas com a presença de Deus. Deixe de ser infantil, deixe de ser tolo. Não centralizar a glória de Deus não apenas desonra a Deus, o que já é terrível bastante, eternamente desastroso, mas também torna a igreja cúmplice do estado de apodrecimento do mundo em que ela está inserida. E neste estado insípido, para nada mais a igreja prestará. Nas palavras do Senhor da igreja em Mateus capítulo 5, verso 13, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. A nossa cultura moribunda, que perdeu o referencial de Deus, ela precisa urgentemente que a igreja se posicione, levantando com esplendor o estandarte da glória de Deus. Aleluia! Na medida em que desapareceu nosso entendimento de nós mesmos como criaturas morais que vivem diante da face de Deus, o vácuo vem agora sendo preenchido por antropologias alternativas. Nas palavras de Calvino, o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo até que haja antes contemplado a face de Deus e da visão dele desça a examinar-se a si próprio. Essas antropologias alternativas, sem o referencial da face gloriosa de Deus em Cristo, contudo, não estão só no centro de nossa crise de cultura, estão também no centro de nossa crise de identidade. Se não somos seres morais que se colocam na presença de Deus e perante sua lei, quem somos? Eu sou meu genes, podemos responder. Eu sou a minha orientação sexual. Eu sou o meu passado, eu sou a minha autoimagem, eu sou a minha personalidade, eu sou as minhas experiências, sou o que tenho, sou aquilo que como, sou o que faço, sou quem eu conheço. Essa bravata, ela ecoa com seu próprio vazio. Sumiu o pecado, mas é evidente que essa jogada dos dados não ganhou o jogo. Não só nossos dilemas pessoais se multiplicam geograficamente, como também nossa cultura se esfacela. Quanto mais atenção damos às nossas ilusões morais e espirituais, mais temos de combater as consequências buscando a lei e o litígio nos tribunais dos homens, e mais temos de achar paliativos para o nosso próprio tédio, cinismo e desespero. Meu Deus, isso é urgente, irmãos. Isso é urgente. Precisamos de uma reforma pela recuperação da glória de Deus.
É imperativo que retornemos aos princípios da reforma iniciada por Lutero no século XVI. A indústria do purgatório e das indulgências que fez Lutero entrar em erupção com as suas 95 teses que alavancaram a reforma protestante. Todos os temas principais advindos daquelas práticas e combatidos pelos reformadores, lá nos primórdios da reforma: justificação pela fé, mais alguma coisa, abuso sacerdotal, transubstanciação, oração aos santos e pelos mortos, autoridade papal, todos eles têm como problema fundamental o abandono da glória de Deus. Calvino, por exemplo, com seu zelo incessante em expor a glória de Deus, viu a mesma coisa que Neil Bing vê no evangelicalismo moderno cheio do eu. Eis o que o reformador de Genebra respondeu a Jacopo Sadoleto, que era um cardeal de Roma, em que em 1538 escreveu aos líderes de Genebra buscando reconquistá-los para o catolicismo romano. Daí Calvino rebateu: teu zelo por uma vida santa é um zelo que mantém um homem inteiramente devoto a si mesmo e não o desperta em nenhum momento a santificar o nome de Deus. O desejo de minha vida é colocar à frente do homem como motivo primordial de sua existência, zelo para demonstrar a glória de Deus, onde o conhecimento desse tema, a justificação pela fé somente, é removido, a glória de Cristo é extinta. No sermão biográfico que publicou sobre o reformador de Genebra, John Piper argumentou que para Calvino a necessidade da reforma era fundamentalmente essa: Roma tinha destruído a glória de Deus, de muitas maneiras, apelando aos santos para interceder, quando Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, adorando a Virgem Santa, quando somente Cristo deve ser adorado, oferecendo um contínuo sacrifício na missa, quando o sacrifício de Cristo na cruz foi completo e suficiente, elevando a tradição ao nível das Escrituras e até mesmo tornando a palavra de Cristo dependente da palavra do homem para a sua autoridade. Calvino pergunta: por que acontece que sejamos levados pelos diversos ensinamentos estranhos? E ele responde: porque a excelência de Cristo não é compreendida por nós. Em outras palavras, o grande guardião da ortodoxia bíblica por todos os séculos é a paixão pela glória e pela excelência de Deus em Cristo. Aleluia! Michael Horton, ele reverbera essa mesma ideia quando, escrevendo sobre os solas da reforma, anotou que pregar a Escritura é pregar Cristo. Pregar Cristo é pregar a cruz. Pregar a cruz é pregar a graça. Pregar a graça é pregar a justificação somente pela fé. Pregar a justificação é atribuir o todo da salvação a glória a Deus. O apóstolo Paulo, no texto que lemos lá no início, sustenta essa verdade sistematizada por Horton. Vamos ler? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 14 e 15. Diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Não é exagero, portanto, irmãos, afirmar que a essência da reforma protestante foi o resgate da glória de Deus na face de Cristo.
É dessa mesma reforma que hoje a igreja brasileira está tão carente. Jamais encontraremos algo tão monumental para ser estudado, ao mesmo tempo que é tão encantador para o coração sedento de glória, quanto a pessoa do nosso glorioso Deus. Charles Spurgeon, com apenas 20 anos de idade, pregou um sermão a partir de Malaquias 3,6, intitulado A Imutabilidade de Deus. Falando da necessidade de se conhecer a Deus, o príncipe dos pregadores trovejou do púlpito de sua igreja em Londres: o estudo apropriado dos eleitos de Deus é Deus. A mais alta ciência, a especulação mais elevada, a filosofia mais poderosa, as quais podem capturar a atenção de um filho de Deus, é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as atitudes e a existência do grande Deus a quem ele clama seu Pai. Deus graciosamente escolheu se revelar. De forma geral, ele se revelou através da obra da criação, da história e dos atos da humanidade. De forma toda especial, Deus se revelou em sua palavra escrita, a Bíblia, a qual nos aponta para e se cumpre na encarnação, vida e obra do Verbo eterno de Deus, a saber, Jesus Cristo. Apesar de não ter falado exaustivamente sobre si mesmo, o Senhor Deus falou bastante a nós, suas criaturas, homens e mulheres criados à sua imagem e conforme a sua semelhança. Assim, enquanto as profundezas de Deus e de sua glória permanecerão eternamente fora de nossa absorção e compreensão plenas, mesmo lá na glória do céu. Afinal, somos finitos e Deus infinito. Pela graça, através da fé em sua revelação, podemos conhecê-lo em parte, e em parte nós o conhecemos. Expressando-se sobre a tão gloriosa revelação de Deus, Spurgeon fala assim: não posso esperar entender os mistérios de Deus. Se eu entendesse Deus, ele não poderia ser o verdadeiro Deus. Uma doutrina que não consigo compreender plenamente, eu a tomo como a verdade de Deus que se destina a me fisgar. Assim, quando eu não consigo escalar, eu me ajoelho. Onde eu não consigo construir um observatório, coloco um altar. Uma grande pedra que não consigo levantar me serve como uma coluna sobre a qual eu derramo o óleo da gratidão e adoro de coração o Senhor meu Deus. Quão inútil é sonhar com o nosso conhecimento sempre em paralelo com o conhecimento do Deus infinito. Seu conhecimento é maravilhoso demais para nós. Ele é tão alto, não podemos alcançá-lo completamente. Aleluia. Toda a revelação, igreja fofa de Deus, que Deus faz de si mesmo, visa arrancar de nós louvor e adoração. Glória a Deus. A forma mais gloriosa e final de Deus se revelar, o meio mais completo da revelação, é a encarnação do Verbo eterno, o próprio Cristo, o Filho eterno encarnado, respondendo ao pedido de Filipe, que queria ver o Pai, declarou: quem me vê, vê o Pai. Como nós, Igreja do Senhor, poderíamos prosseguir pelo Evangelho de João, buscando enxergar a glória de Deus. Afinal, o propósito desse apóstolo ao escrever o 4º Evangelho é revelar a glória de Deus no Filho encarnado, para a salvação de seus leitores. No entanto, para um vislumbre particularmente útil da glória de Deus, nós nos voltaremos para a 2ª carta de Paulo aos Coríntios, particularmente o texto que se encontra em 2 Coríntios capítulo 4, do verso 3 ao 6. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso de número 3 ao verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto,
é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Essa epístola, mais do que qualquer outra, irmãos, contém 21 referências à expressão glória de Deus. Que demais, né? Contando as formas nominais e verbais. Glória é um tema vital para Paulo, especialmente nessa carta, onde ele atesta que a revelação da glória de Deus é predominantemente cristológica em Jesus Cristo. Por exemplo, Deus revelou sua presença em esplendor e brilho a Moisés, mas agora ele a revelou de forma plena e maravilhosa em Jesus. João chamou essa progressão da revelação de Deus, Moisés, depois Jesus Cristo, de graça sobre graça. Para Paulo também, a revelação é progressiva. Ela é genuína no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, mas é completa na Nova Aliança ou Novo Testamento. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20, diz: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também por meio dele se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós. Paulo dá um passo além, falando da luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E em seguida, ele vai afirmar que a salvação ou nova criação consistem em obter a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Oh, meu povo, como nós precisamos dessa verdade, gente bonita e fofa de Deus. Afinal, salvação não consiste em absorção de conteúdo doutrinário, mas de abertura dos olhos do coração para o deleite na glória de Deus em Cristo. E isso só será possível, irmãos, de duas maneiras: pregação encantadoramente, arrebatadoramente, apaixonadamente centrada em Jesus e oração pela intervenção soberana e sobrenatural do Espírito Santo de Deus no coração do ouvinte. O Evangelho, ou conhecimento do conteúdo do Evangelho, é fundamental, mas não é final. Sem o Evangelho, não se chega a Cristo. Mas o fim do Evangelho não são as doutrinas da graça por si. O fim do Evangelho e das doutrinas da graça é a glória de Deus na face de Jesus. O que se busca com o Evangelho e com as doutrinas da graça não é o inchaço ou o orgulho intelectual, mas alargamento progressivo e eterno de prazer e de alegria e de deleite na glória de Deus, resplandecente na face de Jesus. O Evangelho é um meio. E como o Evangelho deve ser devidamente conhecido, articulado e anunciado do púlpito e pessoalmente através de relacionamentos discipuladores. Mas o fim, o objetivo que se persegue, o propósito da pregação do Evangelho é o desfrute da glória de Deus. Deus é o Evangelho. John Piper escreveu assim: o nível mais profundo de salvação está no termo a glória de Deus, o qual é a imagem de Deus, ou a glória de Deus na face de Cristo. A glória de Deus em Cristo, ou a glória de Cristo que é Deus. Você não poderá ir mais fundo. Não há uma realidade mais profunda e nenhum valor maior do que a glória de Deus em Cristo. Não há nenhum prêmio e nenhuma satisfação além disso. Quando você tem isso, você está no fim da linha. Você está em casa. A glória de Deus não é um meio para nada maior.
ela é a realidade definitiva, absoluta. Toda a verdadeira salvação termina aqui, não antes e não além. Não há além, além é Cristo. A glória de Deus em Cristo é o que torna o Evangelho, Evangelho. Assim é que Paulo, irmãos, ao longo de toda a segunda carta aos Coríntios, destaca que a revelação da glória de Deus é decisiva e permanentemente centrada em Jesus. O puritano John Owen, em 1684, com brilhante percepção, ele detectou o ensino de Paulo e escreveu: todas as comunicações do ser divino e infinita plenitude dele no céu para os santos glorificados estão e são através de Cristo Jesus. Ele deve ser para sempre o meio de comunicação entre Deus e a igreja, mesmo na glória. Todas as coisas estão reunidas num só, nele, a saber, tanto as coisas do céu como as coisas da terra. O seu ser está em imediata dependência de Deus. Essa ordem nunca será dissolvida. E dessas comunicações de Deus através de Cristo depende inteiramente nossa continuação em um estado de bem-aventurança e glória. Nós não deveremos ser mais autossubsistentes lá na glória do que agora somos na natureza ou graça. Ainda sobre a revelação da glória de Deus em Cristo, irmãos, consideremos mais uma vez o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Pois Deus, que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Para o apóstolo, o evangelho nada mais é do que o resplendor da luz da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a partir desses e de outros joaninos e paulinos, John Owen se expressou da seguinte maneira: em sua pessoa divina, absolutamente considerada, ele é a imagem essencial de Deus, o Pai. Ele está no Pai e o Pai nele, na mesma unidade da mesma essência divina. Agora ele está com o Pai, distintamente como pessoa. Então ele é sua imagem essencial. Em sua encarnação, Cristo se torna a imagem representativa de Deus para a igreja, sem o qual o nosso entendimento não poderá abordar as excelências divinas, mas que Deus continue a ser para nós o que ele é em si mesmo. O Deus invisível, na face de Jesus Cristo, nós vemos a sua glória. Aleluia. Pois bem, Deus em Cristo, aqui e agora, pela graça somente, por meio da fé somente, e também por toda a eternidade, face a face, como Ele realmente é a única possibilidade de termos de conhecer, contemplar e cantar regozijantemente a glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? A glória de Deus só poderá ser compreendida, irmãos, quando nós a vimos ou a mirarmos em relação aos atributos ou qualidade de Deus. Pense por um momento, por um instante, na santidade de Deus. Isaías se expressou da seguinte maneira: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. A lógica ou a coerência literária, no lugar do profeta, completaria a afirmação dizendo: toda a terra está cheia de sua santidade, e não toda a terra está cheia de sua glória. Não é mesmo? A não ser que exista algo mais importante sendo comunicado. E há. Cada uma das características de Deus, irmãos, reveladas sobre si mesmo e por Ele mesmo, faz parte de um todo, que é a glória de Deus. São as pontas brilhantes e gloriosas do mesmo diamante, Deus.
Portanto, falar da glória de Deus ou pregar a glória de Deus é anunciar todos os atributos ou qualidades e também as ações motivadas pelos atributos ou as qualidades de Deus, conforme Ele mesmo a nós nos revelou, especialmente em Jesus. Como nós teríamos mais o que dizer, mas como dizer tanta coisa em tão pouco tempo, de uma forma coerente para a mente e encantadora para o coração? Eu me sinto aqui como Spurgeon se expressou no seu sermão que ele pregou sobre esse mesmo tema, a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele disse: não esperem, meus irmãos, que o pregador possa lidar com tal assunto. Estou vencido pelo tema. Nas minhas meditações, senti-me perdido em seu comprimento e amplitude. A minha alegria é grande com o tema e, no entanto, estou consciente da pressão sobre o cérebro e o coração, pois sou uma criança pequena perdida entre as montanhas ou como um andarilho solitário que perdeu o caminho olhando para as estrelas. Eu tropeço em sublimidades, eu me afundo em maravilhamento. Só posso apontar com o dedo para o que eu vejo, mas não posso descrevê-lo. Que o próprio Espírito Santo tome as coisas de Cristo e mostre-as a vocês. Na tentativa de amarrar tudo, irmãos, permitam-me concluir com 2 afirmações e 3 aplicações. Cristo mesmo é o fundamento, o farol da glória de Deus. Ele é o farol, pois nele é que vemos e veremos plenamente a glória de Deus. Aqui, pela fé, e no céu, face a face. Sobre isso nós já falamos, mas permita-me, deixe-me reforçar com algo dito por John Owen. Ele disse: o nosso estado contínuo de felicidade e glória dependerá inteiramente de Deus por meio de Cristo. Assim, nunca nos cansaremos de ver a Cristo no céu. O infinito objeto de nossa visão glorificada será imensurável e sempre novo para o nosso entendimento finito. A nossa felicidade consistirá em comunicações saudáveis a nós, ao nosso coração, da infinita plenitude na natureza de Deus em Cristo. Além do farol, Cristo é o fundamento para o nosso conhecimento da glória de Deus, pois sem o que Ele fez em Cristo, substituindo-nos enquanto pecadores, morrendo a nossa morte, justificando-nos com sua justiça, imputando a nós a sua justiça, nós jamais poderíamos nos aproximar de Deus, irmãos. Seríamos pecadores que somos, incinerados pela glória santíssima e infinitamente superior ao poder do sol, por exemplo. Portanto, gente bonita e fofa de Deus, sem Cristo não veríamos nem poderíamos nos aproximar da glória de Deus. Cristo é o farol e o fundamento da glória de Deus. Resolvido o problema da limitação humana e da culpa pelo pecado com a encarnação e a expiação de Jesus, respectivamente, sobra-nos outro problema para resolvermos. Nós abandonamos a glória de Deus. O pecado nos matou. Agora, em nosso estado natural, nós não desejamos Cristo. Ele não é nada glorioso para os nossos olhos naturais. Não nos atrai de jeito nenhum. Amamos mais as trevas do que a luz. Somos escravos de nossa vontade corrompida ou inclinada pelo pecado. Livre-arbítrio? De jeito nenhum. Escravo-arbítrio. Livre agência, sim. Fazemos sim o que sentimos vontade ou desejamos, mas o que sempre queremos, a parte da graça de Deus, é satisfazer nossos desejos pecaminosos. Logo, aquilo de que realmente precisamos para contemplar ou desejar contemplar e desfrutar da glória de Deus na face de Jesus é de um arbítrio liberto, ou seja, um coração ou uma vontade transformados. João chama isso de novo nascimento. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus, não verá a glória. Portanto, irmãos, o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo é obra sobrenatural
milagrosa do Espírito Santo, soprado por Jesus ao pecador, que nos regenera e nos faz nascer de novo. Coloque em nós um novo desejo e uma nova fé. As promessas do pecado não nos escravizarão mais. O que Deus promete ser e nos dá em Jesus será o nosso prazer. Aleluia! E graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele morreu como expiação pelos meus pecados, batizou-me com o Espírito Santo, ou regenerou-me, ou me fez nascer de novo, de forma que agora meu coração, pela fé, o enxerga de modo imperfeito como reflexo no espelho, mas somente até aquele dia, quando o verei face a face. E finalmente, irmãos, 3 aplicações brevemente. Gente bonita e fofa de Deus, busquemos ser esse tipo de crente, esse tipo de pastor, esse tipo de igreja. Lutemos para ser assim. Queira e leia a Bíblia com os olhos em Cristo. Busque por pregações e exposições cristocêntricas da Bíblia. Que pregue a Cristo, que exalte a Cristo, que apresente as excelências de Cristo, principalmente sua obra gloriosa no Calvário para a salvação de suas ovelhinhas. A verdade divina será, pelo testemunho interno do Espírito, automaticamente legitimada. John Piper, fundamentando-se em Jonathan Edwards, afirmou: Jesus, conforme é revelado na Bíblia, traz consigo uma glória, uma beleza espiritual incomparável, que pode ser vista como uma verdade que por si só é evidenciada. É como ver o sol e saber que ele é luz e não trevas, ou provar o mel e saber que ele é doce e não amargo. Não existe nenhuma longa cadeia de motivos para passarmos das premissas às conclusões. Existe uma percepção direta de que a pessoa de Jesus é verdadeira e que sua glória é a glória de Deus. A descrição verbal de Jesus no Evangelho, acompanhada do brilho de Deus em nossos corações, nos mostra o que ela realmente é: a glória de Deus na face de Cristo, ou a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, ache conforto em Cristo. Olhe para Cristo na vida e na morte. Olhe para Cristo em busca de conforto. Como é belo o prefácio de John Owen para aquele que seria o último livro que ele escreveria, Meditações sobre a Glória de Cristo. Convalescendo, ele escrevia ao seu rebanho e para si mesmo e dizia: se quisermos morrer alegremente, devemos pensar em como Deus nos chamará do túmulo na ressurreição. Então, pelo seu grandioso poder, Ele não apenas nos restaurará a glória de Adão e Eva na criação, como também nos acrescentará ricas bênçãos além da nossa imaginação. Devemos também nos lembrar que, apesar do corpo e da alma do nosso glorioso Salvador terem sido separados da morte, a semelhança que os nossos também serão, Ele agora possui grande glória. O seu exemplo pode nos dar esperança. Aleluia. Terceiro, supliquem a Deus, irmãos, pelo milagre de se ver Cristo. Nós precisamos da ação do Espírito Santo no seu e no meu coração. Afinal, ver e saborear a glória de Deus em Cristo é obra sobrenatural do Espírito. Notem os verbos nessa citação de John Owen. Aqueles que recebem fé e graça para entenderem corretamente o propósito da natureza humana devem se regozijar, porque ela, a natureza humana, foi elevada das profundezas do pecado para a glória que agora recebeu mediante a honra concedida a Cristo. A Bíblia nos apresenta Cristo Jesus, irmãos, em quem habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Portanto, lendo-a dia a dia, é que nós nos preparamos para o grandioso encontro com o Cristo glorioso. Permitam-me terminar
essa exposição com uma citação de Geoffrey Thomas sobre a leitura da Bíblia, na esperança que te encoraje a prosseguir buscando conhecer a glória de Deus na face de Jesus Cristo, conforme a revelação das Escrituras. Geoffrey Thomas ele diz assim: não espere dominar a Bíblia com profundidade em um dia, ou em um mês, ou em um ano. Pelo contrário, espere ficar muitas vezes intrigado com o seu conteúdo. Isso porque ela não fica tão clara assim à primeira vista. Veja, por exemplo, a experiência de Pedro. Grandes homens e mulheres de Deus sentem-se absolutamente principiantes quando leem a palavra. Portanto, não pense que todas as vezes que você se pôr para ler a Bíblia, você terá um abastecimento emocional ou sentimentos de paz. Pela graça de Deus, você pode esperar que isso seja uma experiência frequente, mas muitas vezes você não terá qualquer resposta emocional animadora. Contudo, deixe a palavra quebrar o seu coração e a sua mente constantemente ao longo dos anos. Imperceptivelmente, grandes mudanças estarão acontecendo na sua perspectiva de vida, nos seus pensamentos, nas suas palavras e no seu procedimento. Você provavelmente será o último a perceber essas mudanças, mas muitas vezes você se sentirá minúsculo diante do imenso Deus da Bíblia. Mas não desista. Continue, prossiga, persevere, leia até que você não consiga ler mais. Leia até você não precisar mais de ler, pois quando seus olhos se fecharem pela última vez nessa vida e nunca mais conseguirem ler a palavra de Deus na Escritura, você haverá de abri-lo diante da palavra de Deus encarnada. O mesmo Jesus da Bíblia, aquele que você conhecia de tantos anos por causa de suas leituras diárias, estará diante de você para recebê-lo em seu reino eterno. E ele não lhe será estranho. Que Deus nos bendiga. Amém? Glória a Deus. Irmãos, faça-nos uma visita, né? A Igreja Cristã Encontro Gênesis, ela se encontra na Rua Machado de Assis, número 262, Vila Nova, Nova Iguaçu. Essa rua, ela fica próximo à Mercedes-Benz e próximo à Avenida Carlos Marques Rolo. As nossas reuniões são sempre aos domingos, às 17h30 a nossa reunião de oração e às 18 horas o nosso culto público, tá? Acesse também o nosso site www.encontrogenesis.com.br. Conheça um pouco da nossa história ali no nosso site. Acesse também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, basta colocar Igreja Cristã Encontro Gênesis. Acesse também o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/Igreja Cristã Encontro Gênesis. Se você quiser também ouvir essa exposição e outras exposições em áudio, basta você procurar as principais plataformas de streaming. Basta você colocar lá Igreja Cristã Encontro Gênesis, tá bom? Irmãos, Deus os abençoe. Foi maravilhoso compartilhar esta exposição, como eu fui edificado. Eu espero que você também tenha sido edificado e que possamos em tudo dar somente glória a Deus, porque só Ele é digno, só Ele merece. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Um forte abraço. Deus abençoe. Paz e bem a todos.